Olá, boa noite, na paz do Senhor Jesus Cristo. Boa noite. Sejam bem-vindos e bem-vindas Pastor, ao tudo documentário bem? da Memória Assembleiana. Estamos ao vivo para todo o Brasil e conectados ao mundo pelo Facebook. E neste domingo, dia 24 de janeiro de 2021, o nosso convidado de honra para falar-nos sobre a história das Assembleias de Deus em Ilhéus, Bahia, é o nobre pastor Israel Ferreira Lopes. Ele é o pastor presidente da Assembleia de Deus em Ilhéus, cuja igreja está vinculada à Convenção do Estado da CEADEB e também ligado à CGADB. O nosso convidado, ele é o relator do Conselho Fiscal da Convenção Geral das Assembleias de Deus. Pastor Israel, seja muito bem-vindo ao documentário da Memória Assembleiana e, primeiramente, muito obrigado por aceitar o nosso convite. É um prazer, meu amigo, pastor William. Deus abençoe você ricamente. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui falando com você, na cidade de Ilhéus, no estado da Bahia. Pastor, eu vou dizer uma coisa já de início para o senhor. Eu nasci em São Paulo, sou paulista, estou residindo no Paraná, mas a minha avó e o meu avô paterno, já falecidos, eram baianos de Caculé, região aí do Recôncavo Baiano. Caculé na região oeste, né? Daqui, eu tenho sangue de baiano nas veias, viu, pastor? Com certeza, é um lugar muito bom. Caculé é um povo muito educado, povo estudioso, inclusive, aquela região ali. Eu conheço lá também, muito bom. Bahia é muito grande, tem 415 municípios. Graças a Deus pela sua presença, queridos internautas. Estamos recebendo o pastor presidente das Assembleias de Deus, que é o nosso querido pastor Israel Alves Ferreira. Ele vai falar para nós sobre a história das Assembleias de Deus na cidade onde ele preside. Já fizemos a apresentação. Você participe conosco, deixando o like, o joinha, comentando, interagindo e, se desejar, compartilhando também esta live com os seus contatos aí de internet. Pastor Israel, primeiramente eu quero perguntar para o senhor, antes da gente entrar na história das Assembleias de Deus em Ilhéus, como que se deu a sua conversão ao Evangelho? Como é que foi o seu encontro com o Senhor Jesus, a sua salvação? Meu querido pastor William, eu nasci num lar evangélico, na verdade. Eu tenho 65 anos e nasci num lar evangélico, criado na igreja. Teve meu momento de conversão sincera, mas eu era criança. E na igreja eu trabalhei desde criança, comecei a pregar com 14 anos de idade, já preguei em vários lugares e sou pastor presidente há 36 anos. No passado, eu sou economista e sou psicólogo também, mas como economista eu fiz um concurso lá nos 40 anos atrás e fui auditor fiscal do estado da Bahia. Quando saí, quando Jesus me chamou para a obra, eu renunciei àquela função que foi concursado e fui para o ministério, e isso já tem uns 38 anos, então tem uns 40 e poucos anos que eu fui empregado do governo da Bahia. Depois trabalhei como pastor esses anos todos, fui pastor da Assembleia de Deus em Salvador, pastor da capital durante 21 anos, pastor da capital 21 anos, pastor na cidade chamada Mato São João, já fui pastor dessa igreja aqui de Ilhéus há 23 anos atrás, 24 anos atrás. Agora eu tenho 2 anos e meio que eu sou pastor pela segunda vez, mas eu fui 7 anos e meio. Eu já tenho 10 anos participando da história dessa igreja aqui, 10 anos. Eu tenho 7 anos e meio da vez anterior e eu saí daqui há 23 anos, 24 anos atrás. E retornei agora, já tenho mais 2 anos e meio, tenho 10 anos participando dessa história, dessa Igreja Assembleia de Deus em Ilhéus. Queridos ouvintes, quem não honra a história também não será honrado pela mesma. Pastor Israel Alves Ferreira é um pastor que tem um lastro ministerial bem abençoado por Deus, muita experiência, muitos anos de pastorado, muitos anos também de presidência, e ele vai nos ajudar a fazer aqui um breve resumo histórico da história assembleiana, especialmente em Ilhéus, mas a gente vai começar com o estado da Bahia. Então, eu queria perguntar para o senhor
como que começou a história das Assembleias de Deus no estado da Bahia? Na verdade, assim, oficialmente, a Assembleia de Deus começou por Alton Nelson, em 1930, na capital da Bahia. Mas, antes disso, o próprio Alton Nelson já tinha vindo na Bahia, aqui no sul da Bahia, na cidade de Canavieiras, onde a igreja começou lá no interior. Nós tivemos recentemente lá, onde tem a primeira irmã batizada, e foi perto da cidade de Canavieiras, é município de Canavieiras, onde começou a igreja em 1924, por aí. E esse pessoal que veio lá do Pará, da região do Pará, veio para cá, e esse pessoal já trouxe a mensagem para cá, e o pastor Otto Nelson desceu de barco pelo mar, pelo rio, e foi até esse lugar, e lá se instalou o primeiro trabalho evangelístico na Bahia, em 1923, 24, por aí. Aí depois houve a abertura oficial da igreja na Bahia, como um todo, com o Estado, na cidade de Salvador, em 1930, com o pastor Otto Nelson, que foi um pastor também sueco, que vivia no Nordeste do Brasil, e começou a pregar em Salvador. A Igreja Evangélica na Bahia, oficialmente, tem 90 anos. Nesse tempo extraoficial, tem 90, tem em torno perto de 100 anos agora, em 1922, 23, e é 24 que ela começou, mais ou menos. Em perto tem 96 anos. Então, aí o trabalho se espalhou. Aqui no sul da Bahia, esse trabalho se espalhou antes de outras partes do estado, né? Se espalhou com pastores que ficaram leigos, outras pessoas, e o trabalho cresceu muito. Então, foi a região que primeiro se espalhou, que tem igrejas mais antigas no estado da Bahia, é a região sul da Bahia, do estado. Começa na cidade de Canavieiras, Ilhéus está na cidade que agora tem 80 anos, outra igreja na Bahia, como um todo, tem 96, na cidade de Ilhéus tem 80 anos, e a cidade de Salvador tem 10 anos mais antiga do que a nossa igreja na cidade de Ilhéus tem 80 anos agora, este ano completa 80 anos. Foi em 1940 que o trabalho foi aberto. Então eu vou repetir aqui as datas para ver se eu entendi corretamente. No estado da Bahia, a história assembleiana já tem 96 anos, começando em Canavieiras. Isso. Na capital, Salvador, 90 anos. 90 anos. E 80 anos em Ilhéus. 80 anos em Ilhéus, isso aí. Ô, pastor, essa questão da pandemia aí, hein? Não vai dar para fazer festa esse ano, né? 80 anos é uma data especial, hein? Na verdade, eu já comecei a fazer alguma coisa com menos gente, que a igreja abriu, a igreja ficou 5 meses fechada aqui, e nós começamos a fazer um ano de eventos. Então, fizemos um ano para espalhar os eventos, para termos menos gente, fazer vários eventos localizados. Comecei em novembro, vou terminar em novembro deste ano agora. Então, vai ter vários eventos mensais, por exemplo, no meio de fevereiro, janeiro, fevereiro, março, abril, a ceia do jubileu. Em fevereiro, eu tenho um culto para trazer os desviados em cada congregação, para trazer os afastados para a igreja, no último domingo de fevereiro. Em março, tem um trabalho com novos convertidos, mas trabalhos departamentalizados, para não reunir muitas multidões, mas eu não vou perder a oportunidade de fazer os 90 anos da igreja, com todas as dificuldades que nós estamos tendo. Mas aqui a pandemia esfriou um pouquinho e nós estamos aproveitando para fazer alguns eventos ligados aos 80 anos até novembro. Porque em novembro nós estaremos mais tranquilos, eu espero, porque são coisas que ameaçam a gente aí. Nós teremos mais livre em novembro, nós temos um evento no mês de novembro inteiro para completar essa comemoração dos 90 anos da nossa igreja, dos 80 anos da nossa igreja em Ilhéus. Pastor Israel, tem um pessoal na internet mandando um abraço para o senhor. Pastor Leandro Lima Lopes, que é do ABC Paulista de Mauá, o Paulo César, o Mário Santana, que é o administrador-chefe do Grupo do Memórias, o Ronaldo Pereira escreve assim: Boca do Córrego, foi onde nasceu a semente assembleia. Exatamente, o nome do lugar é esse, Boca do Córrego, que é distrito de Boca do Córrego. É um lugarzinho pequeno, quer dizer, praticamente fazenda, né? Boca do Córrego é o nome do lugar que começou a igreja, inclusive há uns 4 anos atrás, eu fiz um evento lá,
dos 90 anos. Esse evento foi consagração de obreiros mais antigos, que o pastor, presidente da comissão nossa aqui, chama pastor Valdomiro Pereira. Ele fez um evento lá e consagrou vários presbíteros que tinham mais de 20 anos de ministério a pastores, comemorando os 90 anos da igreja naquela localidade onde começou o trabalho. Teve um evento lá, todos os pastores da Bahia foram para lá. Teve outro evento agora, o ano passado, né? Outro evento lá comemorativo, e nós estivemos juntos lá em Canavieiras. O evento foi em Canavieiras. Teve um evento ano passado, muito grande, dos 90 anos da igreja. Então, e a consagração do obreiro foi muito simbólica, porque tem muita gente que era presbítero há muitos anos e foram consagrados a pastor, sem seguir determinadas regras regimentares. Foi mais baseado na experiência deles, foram consagrados, e muitos estão aí, servindo ao Senhor como pastores, não mais pastor de campo, mas pastores auxiliares das igrejas, porque eles eram homens que tinham mais de 60, 70 anos de idade. O Enivaldo Moreira está mandando um abraço para o senhor. Ele é da Assembleia de Deus de Madureira, Feira de Santana, Bahia. Está mandando um abraço fraterno à sua pessoa, pastor Israel. Obrigado. Quando eu comecei meu ministério, eu fui vice-presidente da Igreja de Feira, sou de Feira de Santana, e temos amigos em Feira de Santana. Um grande abraço aí. As pessoas que me saudaram, bem-vindos aí. Um abraço, gente. As pessoas de Feira de Santana. Ronaldo Pereira diz que é historiador em Feira de Santana. Ronaldo Pereira, bem-vindo. Ronaldo Pereira já esteve aqui comigo, foi obreiro meu também. É uma pessoa muito dedicada à história da Assembleia na Bahia. Ele é uma pessoa muito bem formada das coisas da história. Ronaldo Pereira é meu amigo, meu irmão. Deus abençoe, Ronaldo. O Jacó Rodrigues Santiago tem uma dúvida aqui. Ele está falando o seguinte, pastor Israel. Ele está dizendo que a Assembleia de Deus celebrou o centenário na Bahia em 2019. Foi isso mesmo ou essa informação não procede? É isso? Não procede. Ele foi um centenário seguinte. A igreja tem 96 anos, mas há 100 anos atrás, teve alguém que veio na Bahia, não instalou o trabalho, mas alguém que veio evangelizar. Tá. Nessa região, nós somos também, nessa mesma região que eu estou falando aqui, de Canavieiras, e o presidente da convenção, o pastor Valdomiro, fez isso, estou falando em 2019, essa comemoração que eu estou falando que houve lá, exatamente em 2019 foi feita. Como no centenário, em 2019, nós estávamos próximos dos 100 anos, nós estamos próximos. Mas houve há 100 anos, completando em 2020, aconteceu 100 anos, quando alguém veio a esta região evangelizar. O Zion, só um minuto, o Zion acabou de mandar o nome da pessoa. O Zion disse que chegou a irmã Maria Joaquina Carvalho, pioneira no livro Caixa Missionário do Gunnar Vingre. Exatamente. Essa irmã que chegou aqui vindo de outra cidade, crente, membro da igreja, veio e ficou aí fazendo a obra. Só que em 1924 é que veio, ou em 1924, que veio aqui o pastor Otto, o missionário Otto Nelson veio aqui nessa data e oficializou esse trabalho. Mas essa irmã já estava aí desde 1919. É isso aí. Então, pastor Israel, dá para comemorar 2 centenários. O centenário que já foi comemorado em 2019 e também em 2024. 2024, exatamente. 24. Dá para comemorar. E depois tem um centenário da igreja na Bahia, que é 2030, né? Quando foi em 2030, vai ter o centenário da Assembleia de Deus na Bahia, lá na cidade de Salvador. E hoje o pastor da igreja de Salvador também é o pastor Valdomiro. Eu era o pastor, passei para ele há 2 anos e meio. E o pastor presidente da convenção também é o pastor presidente da capital. E daqui 9 anos vai ser o centenário da Assembleia de Deus na Bahia e no estado como um todo. Que o processo se instalou mesmo para o estado. Agora, esse pessoal, ele já fez 100 anos em 2019, que eles chegaram lá nessa região Barra do Córrego, que eu esqueço. Boca do Córrego. Hein? Boca do Córrego. Boca do Córrego, isso aí, obrigado. E isso é município de Canavieiras. Essa irmã chegou. Em 1924, chegou o pastor Otto, o missionário Otto, para confirmar os fatos
e instalar o trabalho oficialmente. Ainda tem um templozinho lá dessa época, né? Nós somos lá agora, em 2019, o ano que eu estou falando que nós somos lá, foi todo mundo lá nesse lugar, pastores do Brasil inteiro, da Bahia inteira. Depois foi para Canavieiras à noite, nós fizemos um culto lá em Canavieiras, uma festa, uma cruzada em Canavieiras, em 2019, comemorando os 100 anos de chegada da primeira crente pentecostal no estado da Bahia. É isso aí que é. A comemoração é essa, a chegada da irmã chegou aqui em 2019. Queridos internautas. 1919. Isso, 1919. Queridos internautas, estamos recebendo o nosso querido amigo, pastor presidente da Assembleia de Deus em Ilhéus, no abençoado estado da Bahia, pastor Israel Alves Ferreira, que é economista, ele é psicólogo, ele também é o relator do Conselho Fiscal da CGADB, tem várias atividades na obra de Deus, um pastor experimentado na obra, está nos ajudando a fazer o registro, pelo menos resumido aqui, da história assembleiana, especialmente no estado da Bahia. Pastor, é o seguinte, 1919, chega então a Maria Joaquina Carvalho, mas Maria Joaquina Carvalho, é esse nome. Mas o Otto Nelson, o missionário Otto Nelson, vai oficializar a igreja entre os baianos em 1924. 1930 começa na capital e assim a obra prossegue. Depois do missionário Otto Nelson, quais são os pastores pioneiros que mais se destacaram depois do missionário Otto Nelson? Muitos pastores se destacaram, inclusive alguns foram pastores de Ilhéus, como o pastor Aristóteles Bispo de Santana, um dos pastores mais antigos da Bahia. Tem um pastor antigo aqui, que fez um grande trabalho no sul da Bahia, através da cidade, a partir da cidade de Canavieiras, o sul da Bahia todo era um campo, né? Que era pastoreado por um líder que o senhor levantou aqui nessa região, um pastor antigo. E esse pastor, não consigo pegar o nome dele, que eu esqueci hoje o nome desse homem de Deus, é um pastor que fez uma obra grandiosa na Bahia. Vou começar primeiro dos pastores que foram os pastores do Estado. Otto Nelson, até 36. 36 a 40 foi o pastor Aldo Peterson, também sueco. 49 a 50 foi o pastor João de Oliveira, que também foi pastor de Rio Grande do Norte. 50 a 60, pastor João Batista, que também foi... Não, pastor João de Oliveira e João Batista. Pastor João Batista foi pastor do Rio Grande do Norte. 60 a 85, pastor Rodrigo Santana, 25 anos. 1985, pastor Severino Soares, que foi presidente da convenção, aqui estamos presidente da convenção. De 85 até que ano? Severino Soares foi 85 a 1985, foi presidente da convenção. Tá. Pastor José Silva Santana, de 85 a 87. Demerval Cerqueira, 87 a 98. Em 98, quando ele saiu, eu assumi a igreja em Salvador. Fiquei 21 anos em Salvador, mas não fui presidente da convenção. O presidente da convenção foi o pastor Severino Soares, em 2000. 2000 a 2004 foi o pastor Valmar Alcântara. 2004 a 2007, pastor Manuel Monteiro, os presidentes da convenção. E 2012, 2008 para cá, o presidente da convenção tem sido o pastor Valdomiro Pereira. O pastor Valdomiro Pereira era presidente da convenção e era pastor de Salvador. Agora, há 2 anos e meio atrás, ele assumiu a igreja também de Salvador e eu vim para Ilhéus, já fui pastor aqui, e vim para pastorear a igreja de Ilhéus. Dessa lista de pastores, o senhor poderia citar alguns deles que o senhor conheceu, teve relacionamento ministerial, e o senhor poderia destacar algum trabalho relevante que eles executaram ao longo dos anos para o crescimento das Assembleias de Deus no estado baiano? Pelo menos posso destacar 2 pastores que convivi com ele, que é o pastor Rodrigo Santana, que é o pastor mais importante da história da igreja na Bahia. Sim. Posso destacá-lo. E pastores que fizeram parte da minha vida quando jovem. O pastor Rodrigo Santana foi um exemplo, um padrão de homem de Deus na minha vida. E pastor Severino Soares foi meu pastor na cidade de Feira de Santana. Pastor da Feira de Santana.
E eu aprendi muito com ele, que me levou, me consagrou evangelista, depois fui consagrado a pastor, já pelo pastor Severino, pelo pastor Demerval, ele foi meu presidente, e o presidente atual, pastor Valdomiro Pereira, que é um presidente há 12 anos, que tem um trabalho também muito importante no estado da Bahia. E os demais pastores, temos meus amigos, Manuel Monteiro, Omar Alcântara, são todos pastores que trabalhamos juntos, que fui vice-presidente da Convenção Estadual da CEADEB há algum tempo, com o pastor Vomar e com o pastor Manuel Monteiro. Então, tenho uma relação com esses pastores todos aí. São os mais antigos que eu não conheci na Bahia, pastor João Batista, João de Oliveira, Aldo Peterson e Otto Nelson. Esse é de uma geração anterior a mim. Tem uma pergunta aqui do professor Mário Santana, que é o nosso administrador-chefe do grupo. Ele pergunta para o senhor o seguinte, é uma curiosidade. A Assembleia de Deus no Sergipe, durante muito tempo, era campo eclesiástico da Bahia? Era isso mesmo ou não, pastor Israel? Sim, a Assembleia de Sergipe era a congregação da Bahia, era tipo um campo da Bahia. Tá. Foi para lá o pastor Zé Rodrigues Sobrinho, e daí para frente emancipou como campo. Mas lá tem um pastor chamado Euclides Arlindo, que é um pastor antigo da nossa igreja, que também muito marcou nossas vidas, que ele foi missionário que abriu a igreja em Madagascar, na África. Ele foi missionário no Chile. Quando eu fui assumir a igreja de Salvador, eu fui buscá-lo, ele já tinha 80 anos. Ele foi meu vice-presidente de Salvador, mas ele foi pastor de Sergipe, ligado à Bahia. Foi pastor de Sergipe ligado à Bahia, muitos anos. Depois a Bahia enviou um pastor que foi pastor em Feira de Santana na Bahia, chamado José Rodrigues Sobrinho, e foi lá, e com ele houve a emancipação como igreja independente, e hoje tem a convenção, o estado de Sergipe está há muitos anos assim, com convenção e tudo mais, não sei a data, mas foi ligado à Bahia, sim. Queridos internautas, estamos recebendo o pastor-presidente da Assembleia de Deus em Ilhéus, na Bahia, que é o querido pastor Israel Alves Ferreira. Ele está fazendo para a gente um resumo histórico sobre a história assembleiana do nosso querido estado da Bahia. Ele também já falou da sua conversão, do seu chamado ao pastorado, as igrejas por onde ele passou, e também nos trouxe a lista de pastores das Assembleias de Deus na Bahia, daqueles que foram os precursores, pioneiros, os desbravadores. Mas eu queria perguntar para o pastor Israel, que é a igreja que está em Ilhéus completando nesse ano 80 anos. Então a igreja, corrija aí, a igreja em Ilhéus começa em 1941? Começa em 1940. É 40. Nós começamos a comemorar em novembro, nós vamos até outro ano, porque na pandemia não podemos comemorar. Tínhamos todo um evento programado, e nós não comemoramos na pandemia. Durante a pandemia. Então, vai ser esse ano, as comemorações começaram em novembro do ano passado, vai ser nesse ano. Mas foi em 1940 que começou o trabalho na Bahia, ou na Ilhéus, com um irmão, o irmão pastor César Ribeiro Maciel, o primeiro pastor que abriu esse trabalho, claro que ligado à igreja de Salvador, no engenho da convenção, foi ligado à igreja de Salvador. Então, César Ribeiro Maciel, ele Sim. Foi o pioneiro em Ilhéus, 1940, enviado pela igreja da capital. Sim, exatamente. Ok. E, pastor, o senhor tem informações históricas sobre as dificuldades que o pioneiro enfrentou nesse início de obra em Ilhéus? Sim. A Bahia é uma cidade que tem algumas peculiaridades, são cidades, principalmente a cidade da Orla, e no caso de Ilhéus, a cidade marítima, que tem uma ligação muito grande com candomblé e muito tradicionalmente católico. O sertão é mais ainda tradicionalmente católico. Mas tem muita ligação com candomblé nas regiões costeiras da Bahia. E Ilhéus não fica atrás disso. É uma batalha espiritual tremenda. E esse irmão enfrentou muitas lutas aqui, porque começou do zero, né? Começou do zero. Ele veio lá do sertão da Bahia, da região de Cansanção,
Coité, essa região de lá, que é no chamado norte da Bahia. Ele veio para cá e tomou posse na Igreja da Aliás, em 9 de abril de 1941. 40 começou o trabalho aqui, mas ele não tinha tomado posse ainda. Os irmãos começaram nas casas aqui. Foi em 41 que ele tomou posse oficialmente, dado pelo missionário Aldo Peterson, que era um missionário que dirigia a igreja na Bahia, Aldo Peterson, que estava em Salvador, e ele veio aqui e trouxe aqui o pastor. Ele veio cá, porque o pastor Marcelo já estava aqui, e deu posse oficialmente ao pastor Maciel, né? E ele aqui enfrentou muitas dificuldades para instalar o trabalho, muitas oposições da Igreja Católica, muitas dificuldades aqui em relação a lidar com os movimentos de Umbanda, essas coisas todas. Mas ele instalou aqui, Deus abençoou, salvou pessoas e batizou gente com o Espírito Santo, e a igreja foi instalada nesse período aí. Queridos internautas, estamos aí recebendo o pastor Israel Alves Ferreira, pastor presidente das Assembleias de Deus em Ilhéus, Bahia. E tem bastante gente fazendo comentários aqui, hein? O Zion fez uma colocação aqui de um desligamento que ocorreu em 1949 da AD da Bahia. Acredito que ele esteja se referindo ao trabalho de Sergipe. O Zion pode até confirmar aqui no comentário, viu, Zion? Para a gente não falar ou não interpretar de forma equivocada, ok? Desligamento de quê? Ele botou aqui o Zion reticências, mas seria interessante, Zion, e os demais internautas, quando vocês fizerem o comentário, façam um comentário assim na sua totalidade, por gentileza, para que não haja dupla interpretação, tá bom? É isso mesmo. Então ele confirmou aqui, tá? O Zion confirmou. O desligamento do estado de Sergipe com a Bahia, eu digo nas Assembleias de Deus, tá? Das Assembleias de Deus. O Zion está confirmando aqui. Emancipação de campo, ok. Isso, ok. Foi mais preciso aqui o Ronaldo. Obrigado, Zion. Obrigado, Ronaldo. Quer falar um pouquinho dessa emancipação de campo que ocorreu, pastor? Obrigado. Não, essa emancipação foi totalmente natural, porque lá era um estado, né? Mas como foi iniciado pelos missionários que estavam na Bahia, como era o estado, aí no tempo do pastor José Rodrigo Sobrinho, antes do pastor José Rodrigo Sobrinho, quando ele foi da Bahia, já houve esse processo. A própria igreja da Bahia acertou a própria igreja que lá já tinha possibilidade de ser um campo independente, considerando que o trabalho cresceu e tudo mais. Não foi uma ruptura, foi uma emancipação de acordo com os pastores que já existiam na Bahia. E era o pastor ainda, Aldo Petros, que era o pastor da Bahia, e foi se resolvendo nessa época. Então, não foi coisa totalmente de comum acordo com as duas partes. Aconteceu isso. Pastor Israel, depois não. Pode concluir o raciocínio e depois eu pergunto. Não pode prosseguir. Eu ia perguntar para o senhor o seguinte: depois que o pastor César Ribeiro Maciel recebeu a posse, 9 de abril de 41, com o tempo, ele foi sucedido por outros líderes, os seus sucessores. O senhor poderia falar um pouquinho dos seus sucessores, os pastores que seguiram avante a obra em Ilhéus? Sim, sim. E pastores que foram pastores aqui algumas vezes, pastores que fizeram um trabalho lindo, são pastores todos muito conhecidos, têm uma história. Quem veio depois dele, chamado pastor Eugênio Cavalcante Rocha, foi pastor em várias cidades da Bahia, e ele fez um trabalho interessante aqui, né? Eugênio Cavalcante Rocha. Eugênio Cavalcante Rocha, ele chegou aqui em 1900... Chegou aqui em 42, né? Foi consagrado a pastor em 42, esse pastor, Eugênio Cavalcante Rocha, e ele veio para assumir Ilhéus no ano de, para não errar aqui, 43 a 47. Ele foi o pastor que assumiu, era o pastor
eu conheci ainda esse pastor, gente fina, homem de Deus, esforçado, de oração, e fez um trabalho interessante aqui com os irmãos. A igreja cresceu também no tempo dele. A igreja de Ilhéus, hoje, se formos contar todos os membros que teríamos, nós teríamos em torno de 12 a 15 mil membros, porque a igreja de Ilhéus se transformou em 8 campos, né? Depois que eu tive aqui há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, a igreja tinha todas as congregações, mas ela passou, emancipou. 7 campos aqui, em 1910. 7 campos. 7 campos, que estão todos nessa região aqui. Mas a igreja de Ilhéus também foi, a igreja de Itabuna, foi congregação de Ilhéus lá no início, nos tempos passados, uma cidade muito grande também, do mesmo tem um tamanho de Ilhéus, uma cidade mais comercial, Ilhéus é uma cidade mais praiana, Itabuna é uma cidade comercial, uma cidade também evoluída, é uma cidade grande que cresceu muito, e foi congregação de Ilhéus, foi emancipada há muitos anos atrás. Esse pastor aqui, depois do pastor, aqui nós vamos fazer uma sequência, para depois, se você quiser fazer alguma pergunta sobre algum deles. Fique à vontade. Em 1948 até 52, veio aqui o pastor Aristóteles Bispo de Santana. Era um homem referência em princípio, em doutrina, muito ensinador, pregador, um profeta de Deus. Teve aqui, ele foi pastor de várias cidades da Bahia, várias cidades mesmo, e faleceu há pouco tempo atrás. Aí teve aqui o pastor Severino Soares, que eu falei há pouco, ele foi pastor de Feira de Santana, foi meu pastor, foi presidente da convenção estadual, ele foi pastor aqui em 58 a 64. Depois voltou, porque aqui na cidade sempre os pastores voltam, porque aqui é muito bom, né? Eu já fui pastor aqui e voltei também. Em 64, 71, o pastor Aristóteles Bispo de Santana, quem bebe dessa água de Ilhéus, vem cá, vou convidar você para vir aqui em Ilhéus, pastor, fazer uma visita a Ilhéus, para você conhecer aqui. Essa igreja é muito querida, muito abençoada. Amém. Quem vem aqui quer voltar, quem bebe água daqui volta. Pastor Aristóteles Bispo de Santana, 54, 57, teve aqui de novo. Bom, aliás, não. Severino Soares, a história de Santana teve 2 vezes, depois Severino Soares, de 58 e 64, e veio o pastor Aristóteles de Santana, veio a 3ª vez, 64 a 71, foi pastor de 3 vezes. Em 71 a 74, foi um pastor Luiz Santana Santos, que foi meu pastor também, em Feira de Santana, era um pastor que ficou solteiro até 48 anos de idade, depois casou, pastor muito santo, muito homem de Deus, muito edificador da igreja. Teve aqui, teve em grandes cidades, como Feira de Santana. Mas depois que ele foi, em 74, voltou o pastor Severino Soares, 74, 75, 2 anos. Depois o pastor Luiz Santana voltou de novo, 75, 76, não volta. Aí sim, antes, quem me antecedeu foi um pastor muito importante na Bahia, chamado pastor José Carlos Guimarães. Ele ficou nessa igreja durante 13 anos. 13 anos. De 76 a 89. 76 a 89. 75, 76 foi Luiz Santana Santos. 76 a 89, pastor José Carlos Guimarães. Esse pastor fundou muitas igrejas na Bahia. Ele assumiu a igreja que ele já tinha 70 anos de idade. E ele ficou pastoreando até 83, quase 84 anos de idade. E ele vai partir para a glória com mais de 90 anos, ainda morando na cidade. Tem um filho dele aqui que é presbítero. E ele é um homem muito sério, o trabalho dele é muito sério. Ele abriu trabalhos no sertão da Bahia todo. Ele abriu o trabalho da Igreja de Feira de Santana, a maior cidade do interior baiano, foi o pastor José Carlos Guimarães, que abriu a igreja em Feira de Santana. Então, era um pastor que tinha um histórico maravilhoso e foi pastor aqui. Me antecedeu. Depois do pastor José Carlos Guimarães, o pastor Zé Alves Ferreira, que sou eu, de 1990 a 96, 97, precisamente, fiquei 7 anos aqui. E depois dele, de mim, aí vem os outros, que são os pastores que ainda estão vivos. Não, pastor Antônio Adelino Neri, foi de 96 a 99, ele já partiu para a glória. Mas ainda está conosco, vivo, pastor em outra igreja, pastor Lenildo Amaral Soares, Dá para
repetir o nome do seu sucessor? Meu sucessor foi Antônio Valdelino Neres. Esse já está no céu. Já está no céu. Agora, os outros estão vivos, que é pastor Hugo Noivaldo Santana, de 2005 a 2013. 8 anos aqui. Pastor Volmar Alcântara, que também foi... Aqui tem dois que foram presidente de convenção, que é o pastor Volmar Alcântara, de 2013 a 2016. Ele foi presidente da convenção também. E antes de mim, de novo, tem o pastor Manassés Neiva, 2016 a 2018. Ele está agora em Lauro de Freitas. 2018 para cá, em julho, 21 de julho de 2018, eu, pastor Israel Ferreira, assumi a igreja em Ilhéus. Pela segunda vez. Pela segunda vez. E hoje, pastor, o senhor falou que quem bebe dessa água volta. E eu vejo que aqui na história muitos pastores foram e voltaram, né? Isso. E o senhor é um deles. Como é que está a situação hoje da igreja em Ilhéus, Assembleia de Deus, número de membros, congregações? A igreja de Ilhéus hoje tem hoje, a igreja abriu mão de 100 congregações, mas a igreja tem 62 congregações. 62. Tem 7.500 membros. Tem uma obra de recuperação de drogados, uma obra social de recuperação de drogados, que foi aberta aqui no meu tempo, que fui pastor aqui. Nós conseguimos um grande sítio e instalamos uma casa de recuperação de alcoólatras e drogados. Quando eu veio aqui, reabri, e hoje a igreja tem missionário na Índia, em Guiné-Bissau, em Moçambique, no Paraguai, missionários que a igreja patrocina, e tem um trabalho de evangelização muito intenso, né? A igreja é muito ativa, muito viva, muito presente nas coisas, muito evangelística. É uma igreja missionária, uma igreja... E eu trabalho muito com missões, com família, é um movimento de família muito interessante. É uma igreja que está muito ativa, muito viva, muito alegre, muito positiva, né? Igreja que tem um ministério e lida muito com evangelismo, lida muito com missões, cuida de famílias, tem uma obra social ampla. Durante a pandemia, nós cuidamos de muitas famílias, com cestas básicas, com recursos, ajudamos centenas de famílias. A igreja tem uma ligação muito grande com a comunidade da cidade, né? É muito ligada às coisas, às necessidades, carências das pessoas. Distribui cestas básicas com as pessoas, distribui sopa às noites, tem gente que faz plantões fazendo esse trabalho. Então, é uma igreja que tem uma vida muito ampla e um trabalho muito amplo em diversas frentes de trabalho. Nos fale um pouquinho, pastor, das atividades semanais. Tem culto segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, feriado? Todos os dias, na sede tem. Na nossa sede tem domingo, segunda, quarta, quinta e domingo. As congregações têm terça, quinta, sexta e domingo. Então, todos os dias da semana tem culto e tem ciclo de oração todos os dias de manhã, tem trabalho de oração, tem trabalho de libertação, tem trabalho de oração. Tem outros trabalhos que a igreja participa, que a igreja faz. E temos trabalhos sempre na praça, nas ruas, passeadas, caminhadas. Tem um trabalho assim de dinâmico. Durante a pandemia, a Prefeitura de Ilhéus baixou algum decreto proibindo os cultos presenciais? Nós ficamos, meu querido pastor, 5 meses sem ter culto nenhum. Eu, com minha equipe de televisão, de vídeos, nós ficamos na igreja todos os dias no culto. Na hora de culto, eu ia para lá, eu ia no culto, pregava, para as pessoas assistirem em casa, para as pessoas lembrarem da igreja. Eu fui para a igreja, congreguei, tive Covid também, parei um tempo, porque eu tive Covid, porque eu estava sempre querendo atender. Eu atendi pessoas online, os idosos, liguei para todos. Trabalhei muito, atendendo as pessoas online, pessoas que estavam com depressão, ansiedade, problemas mentais. Eu cuidei de muita gente daqui, e vai no lugar do país, até de outros países, porque
Eu tenho um consultório online, que atendo pessoas online como psicólogo, mas sempre como pastor, né? Eu atendo pessoas como psicólogo, mas depois eu oro, falo a palavra. É uma mistura de psicoteologia, né? Eu trabalho com aconselhamento pastoral. Inclusive, se você abrir TV CPAD, eu tenho lá mais de 100 vídeos de aconselhamento pastoral, que eu tenho um programa na TV CPAD do YouTube, né? TV CPAD do YouTube. É? Fique à vontade, pastor Israel, para passar o endereço aí para o pessoal que está na internet acessar depois. O senhor poderia passar o endereço aí para nós? Qual que é o endereço? Sim. Eu tenho meu canal chama-se Igreja Lugar de Soluções, na internet, no YouTube. É no YouTube? Da Igreja de Ilhéus é TVAD Ilhéus. TVAD Ilhéus. No YouTube. Você botar lá, você encontra. E da CPAD é TV CPAD. Aconselhamento. Se você procurar lá, você vai encontrar meus vídeos e os outros vídeos da TV CPAD. Mas o meu programa no canal da TV CPAD é aconselhamento pastoral. Tem mais de 610 vídeos já lá. Eu vou fazendo tipo manual de orientação para quem é conselheiro no Brasil, pastores que são conselheiros, e eu faço um trabalho de orientação sobre como lidar com os problemas das pessoas, com a depressão, a ansiedade, casamentos que estão se desfazendo, divórcio, essas coisas todas. Eu tenho uma série de palestras sobre lá na TV CPAD. Pastor Israel, o senhor nos deu aí a história ao longo dos anos da igreja na capital, desde os primórdios 1919, depois em Ilhéus, mas dos pioneiros assembleianos, desde os missionários aos pastores pioneiros, qual é a grande marca que identifica a história da igreja assembleiana, que o senhor pode falar assim, ó, o grande legado que os pioneiros deixou e que a gente está segurando aqui a bandeira em Ilhéus, qual seria, pastor? O grande legado dos pioneiros para a igreja assembleiana hoje? O grande legado importante na Bahia, porque essas igrejas todas aqui, inclusive, quando o pastor Maciel chegou aqui, essa igreja já existia, foi em 40, ele chegou em 41. Mas essa igreja foi aberta por coportores. Talvez uma coisa mais importante que teve na Bahia foi que todas as igrejas das cidades maiores da Bahia, os trabalhos iniciais, pós 1930, foram trabalhos feitos por coportores. Não eram pastores, não eram missionários, não eram pregadores, eram coportores missionários. Eles iam vendendo livros que tinha da Casa Brincadora, que acho que chamava-se de outro nome naquela época, e passava e abria as igrejas assim. Aqui foi aberto por coportores, que vieram, pregaram, depois que o pastor Maciel assumiu. Esse trabalho é muito interessante, é uma marca que era, na simplicidade dos obreiros, eles não recebiam nenhum dinheiro para eles iam para vender o livro com o dinheiro do livro e comprar o pão que eles faziam. Isso aí tem pastores aqui, como o pastor Estódio, que estou o nome dele, que ele era um desses comportores, pastor Severino Soares, pastores mais antigos aqui, que eram verdadeiros comportores. É uma mala de material na cabeça, e paravam nos lugares e vendiam um livro, uma Bíblia, e abriu uma igreja. Quer dizer, hoje você saiu, é difícil você vender hoje, porque naquele tempo as pessoas tinham sede da palavra, apesar de serem católicas, radicais, ranzinhas, mas esse foi uma marca de como a simplicidade e a perseverança pode produzir fruto. A simplicidade deles, se eles não existiam, passava um ano viajando, deixando a família em casa, sem dinheiro, e Deus provendo todas as coisas. Outra coisa importante é que, como hoje as igrejas têm dinheiro, os pastores têm salários, naquela época era provisão direta do Senhor. Essa provisão direta é o que está nos faltando, né? Por exemplo, deixa Deus fazer o trabalho, eu só sou vaso. Depois a igreja começou, claro, que surgem medalhões e tudo mais, e perdeu muito dessa simplicidade. Mas a grande grandeza da Assembleia de Deus, pelo menos nos estados do Nordeste, que a gente precisa lembrar, é a simplicidade do povo, porque o povo é simples. O interior da Bahia, dos estados do Nordeste, é muito simples. E esse trabalho foi aberto por pessoas muito simples, que tinham simplicidade e persistência. E a persistência era de levar o livro, vender um livro evangélico, folheto de graça, dava folheto de graça, mas vendia o livro, vendia a Bíblia. Isso, eles se mantinham assim, que as igrejas sede da capital compravam o livro e davam para ele. Obviamente que, certamente, não trazia dinheiro nenhum para ele,
gastava dinheiro com as alimentações. Mas o livro também é um instrumento de evangelização. Esse negócio é muito legal, muito lindo, muito interessante, né? E esse trabalho foi um trabalho lindo que foi feito por esses homens, deixaram marcas profundas de como ganharmos para Jesus a partir da simplicidade, muita oração, muita fé e muita perseverança. Tem aqui uma pessoa te mandando um abraço, que é o Carlos Basaglia. Ele diz assim: grande amigo, pastor Israel Ferreira. Está mandando os cumprimentos. Esse homem aqui, aí sempre trabalho com ele aqui com vidro e tudo mais. É um homem de Deus, meu amigo Carlos. Deus te abençoe, meu irmão. Até tem um vídeo de família que eu passei para ele, ele vai mandar, que ele faz trabalho com família, um trabalho diverso que ele faz. É um amigo meu. Deus te abençoe, pastor Carlos. Pastor Israel, alguma pergunta que eu não tenha feito e o senhor deseja externar aos internautas alguma informação histórica relevante sobre as Assembleias de Deus no estado da Bahia, sobretudo aí em Ilhéus, fique à vontade, porque esse é o momento das considerações finais. É porque nós chamamos a atenção, é como essas igrejas, a igreja, por exemplo, a Assembleia de Ilhéus, chegou a 160 congregações, lugares mais simples, que eu mesmo participei aqui, construções e tudo mais, em termos muito trabalhosos, muito difíceis, porque a Assembleia de Deus tem um privilégio de não só trabalhar os clérigos, esse é o grande segredo da Assembleia de Deus. Todos os leigos também trabalham. Você vai numa igreja tradicional, só o pastor prega, só o clérigo. Como a igreja da Assembleia de Deus cresce na Bahia, no Brasil, no Nordeste, principalmente de gente muito pobre, é um trabalho interessante. E se faz a partir da simplicidade, a partir de que todos nós somos pregadores. Esse é o grande segredo. Todo o povo da Assembleia de Deus é pregador, todo mundo canta. Precisa ser um profissional de música, vai pegar um violão e vai tocar, aprende a tocar. E, claro, quando você pega uma igreja tradicional, tem aquele tecladista, o organista, ele é formado, tem aquele pastor com mais diploma na parede. Você chega aqui, todo mundo está pregando. Você prega, irmão, prega aí, irmão. Esse pessoal, todos se tornam missionários do Senhor, se espalham pela face da terra e pregam. E a igreja, eu disse, só um templo agora, completando 80 anos esse templo aqui, lotado de gente. E agora você tem igreja em todos os bairros, em todas as ruas, todo lugar tem assembleia ali, assembleia. Às vezes, igrejas pentecostais, legítimas, tem essa grandeza de permitir que todos, que o corpo trabalhe. Que o corpo trabalhe, não só a liderança, mas o corpo trabalhe. Esse, para mim, é o grande segredo dessa igreja aqui. E eu me esforcei muito também para que todo mundo participasse. Hoje, uma igreja participativa. Eu levo o povo para a rua, para evangelizar, e não é que eu mando eles. Eu sempre fui junto. Né? Sou pastor campal. Eu vou com o povo para a rua, eu faço passeata, eu organizo as passeatas junto, eu vou lá, eu dirijo os trabalhos, eu estou junto, boto o jovem para pregar. Eu sempre estou presente, né? Aqui que fizemos aqui uma Feira das Nações, agora aqui em fevereiro, reuni 10 mil pessoas, e a cidade ficou maravilhada. Com 30 nações, nós fizemos passeata pela rua, todo mundo vestido de roupa típica de nações. Isso chamou a atenção do povo, muitas conversões. Então, tipo assim, a igreja precisa ser assim, todo mundo é corpo, e todo mundo participa, e todo mundo ajuda, e todo mundo investe, e todo mundo trabalha. Esse é um segredo da igreja que a gente não pode perder. Não podemos nos tornar pastores, presidentes, cheios de pose. Não. Nós somos gente do povo, com o povo, né, que eu mando o povo ir, e eu fico em casa dormindo, nós temos televisão. Eu tenho que ir com o povo. O pastor está lá, os líderes estão lá, os dirigentes estão lá, porque isso significa nós todos somos servos. E esse ser servo é o grande segredo dos pastores que ainda são servos. Não sei se todos estão sendo, mas pelo menos uma boa parte de pastores ainda são servos e estão com isso empregado com o seu povo, para crescer, para desconstruir o inferno e construir o reino de Deus. Esse é o caminho. Viu? Queridos internautas, é muito bom ouvir um pregador falar, mas ouvir um pastor experiente como o pastor Israel Alves Ferreira edifica-nos e nos dá muito enlevo espiritual pelo cabedal, pelo lastro, pelo currículo, pela ficha, pela trajetória deste homem de Deus
e nós não estamos jogando confete nele, não, estamos apenas reconhecendo a seriedade do seu trabalho, do seu ministério e da pungente ação do Espírito Santo na Bahia. O vento do Espírito Santo tem soprado entre os baianos desde 1919. E 19, exatamente. 19. Começou aí uma sementinha. A sementinha foi a semana que veio de outro estado para cá. Uma sementinha que se espalhou, se tornou uma grande floresta, né? Eu quero fazer um marketing aqui, posso? Claro, esse espaço é todo seu, faça o marketing. Eu tenho dois livros publicados para a CPAD, que é a Igreja Lugar de Soluções, que é um livro que eu falo, sou escrito até algum tempo lá, que eu falo sobre o papel da igreja. O papel da igreja de perdoar, de curar ferida, de salvar pessoas, de ajudar pessoas, de acolher, de amar. Esse livro é a Igreja Lugar de Soluções, CPAD. E tem um livro que eu escrevi para a liderança, que é As Emoções de um Líder. É um livro de psicologia pastoral, por aí, como vencer seus dramas, suas patologias, suas angústias, suas depressões, suas ansiedades, como líderes. Esse livro é um livro que tem já uns 7, 8 anos, vendendo muito, né? Sempre a Casa Publicadora vende esse livro. Isso é importante para que o líder seja equilibrado espiritualmente, emocionalmente. É um livro que... Eu escrevi 9 livros, já alguns não são as editoras, mas eu ainda tenho alguns que eu publiquei particularmente, e um é de outra editora, e os outros são de editoras mais simples. Eu escrevi 9 livros escrevi um livro Como Conquistar uma Cidade, que é na área de evangelismo, Como Conquistar uma Cidade, a batalha espiritual nas cidades. Eu escrevi um livro sobre isso. E tem um livro sobre família, trabalho com família, tem 3 livros sobre família, tem um livro de casais, que é recente, que eu lancei agora, que é Conhecendo Melhor o Seu Cônjuge, sobre a diferença de marido e mulher. Então, eu gosto de escrever, sou um pouco escritor também. Tá bom? Mas eu vivo sempre envolvido com coisas da igreja. Se a gente quiser comprar os livros, tem como comprar os livros? Ou já está esgotado a edição? Não, os da CPAD não estão esgotados, não. Os meus estão esgotados, eu vou reeditar agora. Dentro de alguns meses eu tenho esse livro também. Todos eles. Vamos combinar o seguinte: quando o senhor reeditar os livros, vamos marcar uma live parte 2. O senhor topa? Sim, sim. Pastor, eu só queria te fazer uma última pergunta, que é uma pergunta do irmão Ronaldo Pereira. Mas antes de eu fazer a pergunta dele, eu queria só ler rapidinho um comentário da Maria Garrido Fogos. Ela diz assim: minha mãe vendia livros em Salvador nas ruas, fazia culto sozinho em 1933 para ajudar os comportores itinerantes. Era a irmã Lili Garrido e fez parte do primeiro coral. Está aí o registro da nossa querida irmã Maria Garrido Fogos. Maria Garrido Fogos e a mãe dela foram minhas ovelhas. Irmã, você conhece, então? É de Mata de São João, do meu primeiro campo. Na verdade, a irmã Lili se existe uma mulher apóstola, era uma apóstola. Ela foi uma das que abriu o trabalho missionário, que abriu trabalhos. Era uma mulher fantástica. Eu conheci ela, já tinha perto de 80 anos, ela já partiu para a glória. E esta irmã Lili e essa irmã Maria foi uma família de Deus, de Deus. Eu sempre gostava dela. Essa mulher me ensinou muita coisa, essa irmã Lili. E se a pessoa falasse mal de alguém, ela dizia, vamos orar. Nunca deixou ninguém falar mal de outra pessoa. Era uma mulher tão centrada em Cristo, uma coisa maravilhosa. Um dos grandes exemplos de pessoas na minha vida, que passou pela minha vida, que me abençoou muito, chama-se irmã Lili Fogos. E a sua filha Maria Fogos. Que é minha a última pergunta que eu quero fazer para o senhor é uma pergunta do nosso irmão Ronaldo Pereira. O orfanato evangélico. Dá para falar rapidinho para a gente encerrar? É a cereja do bolo. Sim. O orfanato evangélico, eu fui presidente lá há 20 anos. Esse orfanato ele já tem 65 anos por aí que ele existe. Esse orfanato foi fundado por um pastor que esteve em Feira de Santana. Ele era pai do pastor Sóstenes Apolo de Brasília, que já partiu para agora, não sei se você conheceu, ouviu falar. Pastor Sóstenes Apolo, que era pastor da Catedral de Brasília,
Ele partiu para o céu há uns 4 anos atrás. E esse homem abriu esse trabalho com 65 anos. E esse trabalho produziu muitos obreiros, inclusive gente que foi criado lá, que se tornou pastor. Era um orfanato antigamente. Hoje é difícil. O orfanato, eu fui presidente do tempo, continua sendo uma obra importantíssima. Agora o pastor Rodrigo virou presidente. É a obra a irmã Jaci toma conta. Esse fez uma obra grandiosa, tem uma área de terra muito grande em Feira de Santana, e eu presidi durante 20 anos, nós temos algumas obras ali. O que acontece é que, naquele tempo, a pessoa entrava criança, saía adulto casado no orfanato, era uma família. Mas muitas leis que se criaram hoje, você só pode passar 2 anos em abrigos. Não tem mais essa criação de você educar uma pessoa para a vida, como o orfanato já fez. Com muitos homens que são pastores hoje, são empresários, passaram pelo orfanato evangélico. Ele é uma obra grandiosa no Nordeste, é o primeiro orfanato evangélico do Nordeste. E está lá muito bem, é uma obra maravilhosa. É isso aí, querido. Infelizmente, chegou ao fim mais um documentário da Memória Assembleiana e agradecemos muitíssimo ao estimado e querido pastor Israel Alves Ferreira pela ótima entrevista e, sobretudo, aos internautas que ficaram até agora nos brindando com a sua audiência. Aguardamos vocês no próximo domingo, dia 31 do corrente mês, às 10 da noite, horário de Brasília, na live que será transmitida aqui mesmo, quando receberemos o professor e doutor Clayton Ivan Pomerening para falar-nos sobre o batismo no Espírito Santo. Então, até lá, permitindo Deus e a paz do Senhor Jesus. Pastor querido, muito obrigado, viu? Muito obrigado pela oportunidade de falar da Igreja do Senhor aqui. Um abraço, meu querido. Deus te abençoe.